Prezados alunos, nas aulas 2 e 3, nós vamos estudar alguns conceitos de linguagem de programação, e eu dividi a videoaula em duas partes para não ficar muito longa. Sempre após a videoaula, vocês têm alguma atividade para desenvolver no Moodle, então é só vocês irem seguindo as semanas ali no Moodle para poderem acompanhar a disciplina. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre critérios de avaliação da linguagem. Como eu faço para escolher uma linguagem que eu vou utilizar para desenvolver um software para resolver um problema que eu preciso, né, para atender um cliente, ou para resolver um problema que eu tenho na minha empresa, ou um problema que eu quero resolver. Legibilidade é um critério, né, que seria a facilidade com que um programa pode ser lido e entendido. Então, quando eu consigo ler e entender um programa que foi feito por um outro programador. Antes da década de 70, não existia muita preocupação com a questão de legibilidade. O que o programador precisava era escrever código. Só que o programador escrevia código, como não existia documentação, não existia software, diagramas, nenhum tipo de modelagem, era muito complicado um outro programador entender o código que alguém tinha feito. Então, a engenharia de software também para resolver esse problema, né, para trazer uma forma de documentar, de modelar, para ajudar também na questão de manutenção de código. E para fazer manutenção de código, eu tenho que entender como aquele código foi escrito. Atualmente, a maioria das empresas tem uma série de regras sobre a criação de métodos, nomes de variáveis, para que o código possa ser lido e possa ser desenvolvido e também possa ser alterado por diferentes programadores. Quando a gente fala de legibilidade, esse critério pode ser subdividido em outros, né, como simplicidade global, ortogonalidade, instruções de controle, tipos de dados e estruturas e sintaxe. Nós vamos ver um pouquinho de cada um deles. Simplicidade global tem a ver com o número de componentes da linguagem. A linguagem de programação Java tem um grande número de componentes, e ela é muito complexa para ser aprendida. Segundo alguns autores, a curva de aprendizado é de 18 meses, 1 ano e meio para aprender Java. Como ela tem muitos recursos, se eu aprendo um subconjunto e ignoro alguns outros recursos, se eu olho um programa de um outro programador, eu posso não entender, porque ele usou um recurso que eu não conheço. Então, se eu tenho uma linguagem que tem muitos recursos, ela pode me ajudar, porque eu tenho várias formas de resolver um problema, mas ao mesmo tempo pode ser um problema para outras pessoas entenderem aquele código que eu escrevi. Um exemplo de multiplicidade de recursos: incrementar o valor de um contador. Então, aqui nós temos 4 exemplos: contador igual a contador mais 1, contador mais igual a 1, contador mais contador. Claro, pode ter alguma diferença na ordem de execução, né? Se primeiro conta e depois armazena o valor na variável já com o contador incrementado. E isso tudo é definido pelo programador ou pela equipe de programadores que cria a linguagem de programação, e você vai ter múltiplos recursos para fazer a mesma coisa. A questão da sobrecarga de operador ou overloading, quando eu tenho um símbolo que tem mais de um significado. Um exemplo é o sinal de adição, pode ser usado para expressões aritméticas e também pode ser usado para concatenar strings, né? Eu pego o nome de uma pessoa, mais o sobrenome, concateno isso tudo numa string que é o nome e o sobrenome. Então, o símbolo de mais tem várias funções, dependendo da linguagem de programação. A questão da ortogonalidade. Ortogonalidade tem a ver com os tipos de dados. Então, eu tenho tipos de dados primitivos, inteiro, float, e eu tenho conjuntos, como o array, que é o vetor, ponteiros, para apontar para uma área de memória, e a ortogonalidade significa a combinação entre esses tipos e estruturas de dados. Vamos ver um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma linguagem que tem 4 tipos de dados primitivos: integer, float, double e caractere. Integer é um número inteiro, float e double são números com casas decimais, e caracteres. Eu tenho 2 operadores de tipo: array, que seria vetores ou matrizes bidimensionais, e o pointer, que é um ponteiro. Se os 2 operadores de tipo array e pointer podem ser aplicados a si mesmos e aos 4 tipos de dados primitivos, ou seja, eu posso ter um array de inteiro, um array de float, um array de double, posso ter um ponteiro para inteiro, um ponteiro para float. Se isso tudo for possível, a minha linguagem está sem nenhuma exceção de ortogonalidade. Vamos supor que eu, programador, quando desenvolvi a linguagem, coloquei uma restrição.
o ponteiro não pode apontar para um array. Eu tenho uma exceção à regra, eu tenho o que a gente chama de falta de ortogonalidade. Tá? Então, a ortogonalidade é uma simetria de relações entre primitivas. Por exemplo, ponteiro. Se a linguagem tem ponteiro, o ponteiro tem que ser capaz de apontar para qualquer tipo de variável ou para qualquer estrutura de dados da linguagem. Instruções de controle. Quando se fala muito sobre a questão de desvio ou goto. Linguagens mais antigas, como o COBOL, por exemplo, elas tinham numeração de linhas e eu podia, no meio do programa, fazer desvios. Então, eu estava lá na execução da linha 50, eu podia fazer um goto 100, aí desviava para a linha 100. Aí chegava na linha 100, eu podia fazer um goto 300, ia para a linha 300. Chegava na linha 300, podia fazer um goto para 50 de novo, voltava lá para cima. Esse número de go-tos, esses desvios todos, eles dificultam muito a legibilidade do código. E isso é uma programação que a gente conhece como programação espaguete. Tá? Eu tenho código indo para tudo que é lado. Depois dessa programação, surgiu o uso da programação estruturada, com C, Pascal, quando a gente trabalha com funções, com procedimentos. Aí eu crio pequenos módulos, funções, procedimentos, tem entrada de dados, tem os dados dentro da função, tem o seu código, e, mais recentemente, com a programação orientada a objetos, onde eu tenho a estrutura de dados primeiro, que é a classe, dentro da classe os seus atributos, que são os seus dados, e ali dentro os métodos, que são as funções e procedimentos. Então, nós saímos de uma programação onde eu tinha desvios que atrapalhavam muito a legalidade, para uma programação estruturada, onde eu criava os módulos e depois fazia o código-fonte e os dados, para uma programação agora orientada a objetos, onde eu começo a partir das classes, que são a minha estrutura de dados, e dentro da estrutura de dados eu coloco o código dos métodos, que é o código-fonte. Tipos de dados e estruturas, quando a minha linguagem tem facilidades para criar estruturas, então eu tenho, por exemplo, uma forma de criar uma pilha, uma fila, uma árvore, um grafo, sem ter que fazer tudo manualmente. Isso significa que eu tenho uma maior legibilidade, porque a linguagem me permite criar essa estrutura de uma forma facilitada. Algumas considerações sobre sintaxe. Por exemplo, no Fortran, a linguagem Fortran, que é uma linguagem para aplicações científicas, a Fortran 77, ela tinha um limitador de que todos os identificadores só podiam ter no máximo 6 caracteres. O que é o identificador? As palavras que o programador pode criar. Nome de variável, nome da matriz, nome de uma função. Então, imagine se eu tenho que criar variáveis e eu só posso usar 6 caracteres no máximo. Todas as minhas variáveis vão ter que ser resumidas. Isso dificulta a legibilidade. A questão das palavras reservadas ou palavras especiais, os comandos da minha linguagem, né? Então, por exemplo, quando eu programo em C, cada vez que eu vou abrir um bloco, eu abro e fecho a chave. Em Java também. Pascal, por exemplo, usa begin e end. O mais adequado seria o quê? Se eu abro um comando for, eu termino com end for, e não com uma chave, ou com um parênteses. Porque depois, na hora de procurar o código, vai ficar mais fácil. Se eu abrir um comando if, o melhor seria terminar com end if. Isso depende também de quem criou a linguagem de programação, né? Não adianta agora eu querer dizer que eu quero que lá no C o if termine com end if, porque a regra de sintaxe não foi feita desta forma, né? Eu tenho que programar de acordo com a regra de sintaxe da linguagem. Algumas linguagens, como o Fortran 90, por exemplo, permitia que palavras especiais, palavras reservadas como do e end, também fossem nome de variáveis. Então, vocês imaginem se eu tenho um tipo de dados int, de inteiro, e eu posso criar uma variável com esse mesmo nome int. Imagina a dificuldade depois de entender o código, né? O que é o int, se é a minha variável ou se é um comando, o tipo de dados da linguagem. Quando a gente fala em sintaxe, tem que lembrar também da questão de semântica, né? Então, as instruções, elas têm que ser projetadas de forma que eu lendo, eu, programador, quando eu vou ler, eu consiga entender o que aquela instrução quer dizer só pela leitura, pela aparência dela. Quando eu falo em sintaxe, significa as regras para eu escrever corretamente. Quando eu falo de semântica, é o significado, se aquilo que eu escrevi tem sentido. Por exemplo, eu uso um exemplo que é o de apagar uma porta. Apagar a porta está escrito sintaticamente correto. Faz sentido apagar uma porta? Depende do contexto. Se eu estiver usando um software de arquitetura e estiver construindo uma planta, faz sentido apagar uma porta, senão não faz sentido nenhum. Vou escrever um comando para calcular o salário de uma pessoa. Eu vou fazer o número de horas que a pessoa trabalhou multiplicado pelo valor que ela ganha por hora. Escrevo sintaticamente correto e isso tem significado correto, a semântica está ok. Eu vou lá e escrevo
salário é igual a horas multiplicado pelo nome da pessoa. Não tem nada a ver. Posso até ter escrito corretamente, a sintaxe está correta, a semântica está errada, porque eu estou tentando multiplicar o número de horas trabalhadas pelo nome de uma pessoa, que isso não é permitido. Então, essa é a primeira parte. Vocês podem ler mais sobre esses critérios de avaliação de linguagens no livro do Robert Sebesta, Conceitos de Linguagem de Programação, e também no nosso material de apoio, no capítulo 1 do nosso e-book da disciplina, a introdução aos paradigmas de programação.